Quando o seu carro é apreendido pelo banco, quando você tem parcelas em atraso e sofre uma ação de busca e apreensão, automaticamente quando você sofre essa apreensão do seu carro, você já adquire duas novas dívidas. Primeiro, você já está devendo para o banco. Essa é uma dívida. Segundo, você começa a dever o processo. As custas do processo, que geralmente giram em torno de 5 a 10% do valor do veículo, ou do valor da apreensão ali que o banco colocou, que é o valor da dívida. Terceira pessoa, você começa a dever para os advogados do banco, que é o que é chamado de honorários de sucumbência. Então, o banco abriu um processo de busca e apreensão contra você e apreendeu o seu carro, automaticamente você já tem três dívidas. Você não tem uma só. Você vai ter que resolver com o banco. O banco ele te dá um prazo de 5 dias para você quitar todo o contrato. Se você não quitar, ele está livre para ele vender o carro para quem ele quiser. E aí você ainda tem que dever, você ainda tem que pagar a justiça, que é as custas processuais, porque você deu causa a alguém entrar com processo judicial contra você. E você tem que pagar os honorários do advogado do banco, que é o honorário de sucumbência. Existe uma lei que autoriza que quem perde o processo tem que pagar uma porcentagem de honorários para o advogado da parte ganhadora. E geralmente isso gira em torno de 10 a 20% também dos advogados. Então vamos lá. Apreendeu um carro, seu valor do carro é 100 mil reais, para a conta ficar fácil. Você já vai estar devendo mais 10% de custas processuais, 110 mil, fazendo um custo por base aqui, tá? É um cálculo de padaria aqui, mas é mais ou menos isso. E mais 10%, de 10 a 20%, no mínimo mais 10 mil, para o advogado do banco. Então você está devendo, você está sem o carro, você está devendo 100 mil, você está devendo mais 10 mil de processo, você está devendo mais 10 mil para o advogado do banco. Só que aí tem como você quebrar essas outras duas dívidas, que é as custas do processo e o advogado do banco. Só de você contratar um advogado e você conseguir provar que você não tem condições de pagar essas custas sem que isso lhe traga prejuízo de vida. Então, mesmo que você vá perder o processo de busca e apreensão, só de você ter entrado com um advogado, você já vai economizar, nesse exemplo que eu te dei, 20 mil reais. Você vai pagar 2 mil para o advogado, 2.500, pagar 2.500 para economizar 20 mil. Você não é burro, matemática pura. Se você não tem dinheiro para contratar um advogado, vai na defensoria pública da sua cidade. Você não precisa nem pagar advogado, para você ter uma ideia. Mesmo que seja contra os meus interesses, isso que eu estou falando aqui agora é a verdade. E eu preciso te falar a verdade. Você não precisa nem gastar com advogado. Se você for na defensoria pública, você vai conseguir um advogado lá, um tingadeira lá, e o cara você vai mostrar as provas para ele. Eu já estou te falando qual que é as provas. Pega as últimas declarações do imposto de renda seu, e aí você tira um print do aplicativo lá do meu gov.br. Você coloca lá na parte lá de últimas declarações. Se você não declara, vai aparecer zerado. Você tira um print dessa tela, mostra para o advogado. E aí você pega, tira uma foto da sua carteira de trabalho, mostra ali o salário que você ganha. Você não pode estar ganhando acima de 3 salários mínimos, 4 salários mínimos. Se for menos que isso, maravilha. E aí você leva isso para o advogado lá, na defensoria pública que seja, se você não for pagar um advogado especialista. E aí ele vai conseguir provar que você não tem condições. Você já se livrou de 20 mil. Só nesse exemplo que eu estou dando aqui. Às vezes dá mais. Às vezes dá muito mais. Só essas custas. Você já perdeu o carro, já está lascado. Então agora se lasca um pouquinho menos. Né? É uma dica que eu dou. Faz 8 anos que eu trabalho com advocacia bancária. Né? E sinto no dever de estar colaborando com a comunidade, colaborando com você, que faz parte da lista de brasileiros que as coisas deram errado. E as coisas dão errado.